Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós tratamos de questões importantes que podem te ajudar a revitalizar, a reacender a chama do seu relacionamento. E o tema de hoje é: minha comunicação com meu parceiro não é boa. Essa é uma queixa constante no consultório que atenta para a falta de comunicação entre os casais, para a dificuldade da comunicação, e nós sabemos que a comunicação, a boa comunicação, ela é base para todo e qualquer tipo de relacionamento. Desde o relacionamento pais e filhos, até o relacionamento entre profissionais, o relacionamento entre você e sua secretária, entre você e seu marido, entre você e seu filho. Mas aqui nós vamos falar sobre a comunicação, a importância da comunicação no relacionamento dos casais. Então, nós vamos começar falando sobre o que é comunicação. O que é comunicar? Comunicar é partilhar algo com alguém, seja uma informação. Agora há pouco eu falei para o meu marido: eu vou me atrasar porque eu estou começando a gravar um vídeo agora. Essa é uma comunicação clara, objetiva e pertinente ao que eu preciso comunicar. Então, na comunicação, existe aquele que emite. Então, no caso, eu sou a emissora da mensagem e meu marido foi o receptor da mensagem. Então, quando eu fui clara, objetiva, usei um tom de voz tranquilo, sereno, expliquei em função de que eu vou me atrasar. Então, a comunicação chegou, cumpriu o seu objetivo. Então, voltando, a comunicação é partilhar, seja uma informação, seja um sentimento, seja uma emoção. E a comunicação tem a ver com encurtar distâncias. Às vezes você passa tempos e tempos sem dizer alô, sem cumprimentar uma pessoa, um amigo, um parente. Então, a comunicação, ela tem também esse objetivo. Ela encurta distâncias entre as pessoas. E hoje em dia existe uma gama de possibilidades de nos comunicar, não é mesmo? Eu usei meu celular para comunicar com meu marido e falei em alta voz e ele me respondeu. Quer dizer, alta voz eu quis dizer viva voz, né? Você pode se comunicar. Nós temos alguns tipos de modo, de comunicação, e eu vou dizer quais são. Você pode se comunicar verbalmente, por palavras que podem ser faladas ou escritas. Por exemplo, eu liguei do meu celular e falei para o meu marido: vou me atrasar um pouco, ok? Para o almoço. Eu poderia mandar para uma amiga uma mensagem de texto. Hoje nós temos WhatsApp, Messenger, Telegram. Existem vários modos que nós podemos usar para nos comunicar com alguém. Então, WhatsApp, Messenger, Telegram, telefonema, e-mail. A palavra
escrita ou falada é um bom meio de comunicação. Às vezes nós podemos trocar longos e-mails com uma firma, com alguém, com uma pessoa que nós precisamos de saber sobre o serviço, e às vezes você nem conversa com a pessoa não ouve sua voz, fica tudo na digitação. Essa é uma vantagem dos tempos modernos. Existem vários modos de nos comunicarmos. Só nós precisamos não nos esconder dizendo que não temos tempo de nos comunicar, seja com quem for. Então, está aí uma gama de possibilidades que nós podemos utilizar se nós queremos realmente nos comunicar com alguém. Então, eu falei sobre a palavra, né? Comunicação verbal. Existem também outros modos de nos comunicar. Nós podemos nos comunicar com nossos olhos. Dizem que os olhos são o espelho da alma. E é isso mesmo. Tem pessoas que têm um olhar tão profundo, tão... que capta, que cativa, que a pessoa nos segura com o olhar. Então, os olhos são, sim, o espelho da alma. E você, quando estiver diante de uma pessoa, do seu parceiro, você pode, se tiver inibida de comunicar alguma coisa, tente comunicar com o olhar. Às vezes eu faço isso no consultório com alguns clientes e às vezes eles ficam embaraçados de comunicar, de querer comunicar algo para o parceiro, mas os olhos serem tão transparentes que a pessoa fica inibida, porque já imagina o que o outro está querendo dizer com o olhar. Então, use seus olhos. Os olhos também comunicam, não verbalmente, mas pela alma. O olhar diz da nossa alma. Preste atenção nisso quando estiver conversando com alguém importante. Muitas vezes nós não conseguimos manter o olhar quando vamos falar, por exemplo, de desejo sexual. Isso é uma inibição que nós colocamos para nós mesmos, mas é importante usar. Experimente usar o seu olhar quando estiver com o seu parceiro, sua parceira. Outro modo de comunicação é o toque. O toque é um poderoso meio de contato. Quando você toca a pessoa, seja no ombro, nas costas, no rosto ou alguma outra parte do corpo, e se você estiver realmente emocionado, você verá e o seu parceiro verá também a força daquela emoção. E nós, às vezes, não usamos tanto toque, queremos falar. Nós usamos muito a palavra verbal, escrita ou falada. Às vezes nós temos dificuldade de diminuir a fala verbal e deixar os outros sentidos falarem. Fica aí uma dica. E também nós podemos nos comunicar por expressões faciais. Quem de vocês aqui que está me ouvindo já não teve essa experiência? Sabe aquela experiência dos tempos antigos em que o olhar dos pais era imperioso em colocar os filhos, digamos, na linha? Digamos que você está numa visita, os pais levaram os filhos para uma visita, isso já me aconteceu quando eu era criança. Então, os pais tentando controlar os filhos pelo olhar e pela expressão facial.
Então, por exemplo, se a mãe fazia uma expressão assim, né, de franzir aqui, ela não precisava abrir a boca, a gente já entendia. Não faça isso, não coma tanto doce, não toque nesse local. Quando eu quero falar local, é assim, por exemplo, você está com uma mesa de doce lá e já comeu um doce, já comeu o segundo doce, tá comendo o terceiro. A mãe dá uma olhadinha assim e os filhos compreendiam. Hoje em dia, a comunicação entre pais e filhos está mais aberta, os pais falam abertamente o que pensam e sentem, e os filhos, digamos, concordam com aquilo ou não. Nos tempos mais aí na minha juventude ou meninice, antes dos 10 anos, essa comunicação existia. Eu estou querendo dizer aqui que existem esses tipos de comunicação. Agora, o muito importante de uma comunicação entre parceiros amorosos e sexuais é a balança, é o balanço entre o falar e o escutar. Por quê? Quando nós falamos algo, alguma coisa, seja sentimento, emoção ou uma simples informação, nós precisamos também estar abertos para o que o outro quer nos falar. Porque muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso, muitas vezes, bom, você chega de uma viagem, quer contar para o amigo, para o namorado, para a namorada, para quem for, uma experiência sua, muitas vezes você fala a primeira frase, acabei de chegar de tal lugar. Ai, tive uma experiência maravilhosa em Paris, em Londres. E não que eu vá tanto assim a Paris ou a Londres, mas digamos, eu cheguei de São Paulo, eu cheguei de Trindade, eu cheguei de Foz do Iguaçu, eu cheguei de Floripa. E antes que você comece a dizer, a dar alguma informação, eu fui a Floripa para o aniversário de alguém, a pessoa já começa, já te atropela, o seu receptor, não é? Já te atropela dizendo, nossa, mas que cidade linda, maravilhosa, e eu passei férias lá, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho amigos e tal. Então, o que eu estou querendo dizer? É muito importante que você faça um balanço entre falar e escutar, porque isso é uma boa comunicação. Existem pessoas que gostam muitíssimo de falar, é aquela pessoa que usa o verbo, né, irrestritamente, mas não é capaz de parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu imagino, eu acredito que isso seja pela velocidade em que as coisas andam, pela falta de tempo que nós dizemos que não temos para nossas relações. E aí as relações começam, aquela pessoa que não se sente ouvida por você, por mim, por quem for, vai evitar te contar coisas, vai evitar se abrir com você, porque ela já sabe, ela já percebeu na interação com você que você está muito mais interessado em falar do que ouvir. Então, cuidado, isso entre casais é muito comum e é importante dizer isso. Quando você estiver falando com o seu parceiro, dê um ritmo, faça um ritmo, até para a sua voz ficar mais modulada. E eu me percebi agora falando sobre isso, diminuindo o meu
tom de voz e diminuindo também a aceleração, porque muitas vezes nós temos muito o que dizer aqui e ficamos naquela ansiedade de falar tudo bem falado e falar, rasgar o verbo, e aí a gente perde, podemos até dizer tudo que queremos dizer, mas a gente perde a qualidade da comunicação. Então, vamos ficar atentos a isso, atentas, e eu também comecei a ficar atenta à qualidade da minha comunicação com vocês. Então, vamos lá. Quais são os benefícios? Vocês podem me perguntar, Celisa, quais são os benefícios de uma boa comunicação? Por que é importante entre casais? Porque, uma coisa simples, a comunicação, a boa comunicação é a base para um relacionamento amoroso saudável. É simples assim. Se você se comunica, vocês vão entrar em sintonia, tem possibilidade de entrar em sintonia e não só a comunicação, como a relação ser uma relação saudável. E por que investir nisso? Outras pessoas me perguntam, Celisa, por que investir na boa comunicação? É simples e curto. Lembra aquele ditado? Quem não se comunica se estrumbica. E é verdade isso. Se você não diz dos seus sentimentos, não diz das suas intenções, se você não se abre ao outro, o outro não tem obrigação de saber o que você está pensando, o que você está sentindo ou o que você decidiu sobre determinado assunto que ficou em aberto entre vocês. E quais são as vantagens, então, Celisa, né? Vocês podem perguntar, de usar dessa boa comunicação. Simples também, porque encurta distâncias, esclarece dúvidas, aquilo que ficou mal resolvido em outra situação, porque não havia tempo hábil para isso. Num outro momento você pode retomar, esclarecer, falar, se abrir, né? Porque nem sempre a gente tem todo o tempo necessário. E não só quem está emitindo, não só o emissor, digamos que sou eu, e o receptor, que é você, nem sempre nós temos todo o tempo do mundo. Então, a fala, a comunicação tem a ver com isso também. Por exemplo, se eu não me comunicar, o que acontece? Qual é o melhor momento? Celisa, mas eu tenho tanta vontade de falar tanta coisa para o meu parceiro e nunca tem tempo, a gente trabalha o dia inteiro, tem as crianças, tem o cuidado pessoal, tem o exercício físico, a gente mal se fala na hora do almoço. Tudo bem, nós precisamos arranjar um tempo toda vez que nós tivermos algo importante a falar. O melhor momento é quando os dois estão disponíveis. Quem vai falar está disponível para falar e quem vai ouvir a mensagem também está disponível para ouvir. Porque muitas vezes nós atropelamos a nossa comunicação e ela não fica uma comunicação legal. Por exemplo, de quanto em quanto tempo, né, que eu devo comunicar com meu parceiro? Sempre que você tiver uma mensagem, uma informação, um sentimento, uma emoção para passar para ele. E vai depender do tempo, como eu falei, e da disponibilidade dos dois e do tipo da mensagem. Então, precisamos escolher o momento certo conforme a urgência da comunicação. Por exemplo, aconteceu um problema urgente, tem um incêndio em tal lugar. Você não vai ficar com
todos os rodeios para comunicar que tem um incêndio num determinado lugar, num galpão, e algo que diz respeito à família, que diz respeito ao seu parceiro. Tem coisas que precisam ser ditas imediatamente, né? E, de repente, não precisa, nem pode ter tantos rodeios, né? Por exemplo, uma comunicação de morte, algo que aconteceu e assim, né, sem preparo, então você não vai ficar explicando detalhadamente, olha, tem pessoas até que fazem piada com isso, né? Olha, o gato subiu no telhado, é até uma piada, né? Olha, o gato subiu no telhado, o gato caiu do telhado, o gato morreu, afinal. Existem situações que você tem que realmente ser clara, objetiva, curta, né? Então, olha, infelizmente tem uma notícia difícil para te dar. Fulano, fulana faleceu. Mas não é tudo que tem que ser dito assim, abruptamente. E onde é que as pessoas mais erram nisso? As pessoas, por exemplo, erram quando já imaginam, principalmente casais que estão juntos há muito tempo, já imaginam assim: ah, se você me ama, já, inclusive dizem, né? Se você me ama, eu não preciso ficar dizendo o que eu quero, o que eu preciso. Você já sabe o que eu preciso. Nem sempre isso é verdade. Por quê? Porque nossas necessidades, elas mudam a cada instante. Então, aquela pessoa que fica achando que o parceiro tem que saber o que ela quer, o que ela precisa, principalmente em se tratando de sexualidade, está totalmente enganado, enganada, porque as nossas necessidades, nossos desejos, eles mudam a cada instante. E o mais importante para quem vai comunicar ao outro seu desejo é ficar atento à necessidade do momento. Na minha área da Gestalt, a gente diz o seguinte: a figura do momento, aquilo que é importante para você. Então, fica aqui a dica, gente. O parceiro, a parceira não tem obrigação de saber o que nós precisamos. Nós precisamos declarar, comunicar. Então, esse é um erro comum das pessoas acharem que o outro tem que saber o que nós queremos. Isso acontece às vezes, acontece na minha comunicação com o meu parceiro. Mas o que é importante, então por onde começar, por exemplo, né? Vocês podem me perguntar, essa coisa de comunicação é muito complicado o que você está dizendo. Por onde começar? Começar e como melhorar a sua comunicação? Tendo clareza, objetividade e verdade. Se eu for clara, assim como eu fui há pouco, meu bem, vou me atrasar no consultório em função de que vou começar a gravar um vídeo agora. Já eu chego em casa, eu fui clara, eu fui objetiva e eu falei a verdade. E essa questão de falar a verdade é importante porque se você fala a verdade, tem coragem de falar a verdade, você não vai se enrolar em outra situação. Porque se você fala uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, você pode, num acesso de verdade, soltar a sua verdade e o outro que ficou com aquela mentira encoberta de verdade vai perguntar: mas você me disse que você ficou no consultório para gravar vídeo? Ah, não, você estava almoçando com a sua amiga lá no prédio? Então, atentem à importância da comunicação, que ela tenha clareza, que ela seja objetiva e que ela tenha uma verdade. Isso vale também para os sentimentos.
Outra coisa que é importante dizer, onde os casais erram, onde as pessoas erram, é que as pessoas fazem pactos. Muitas vezes no consultório eu trabalho longamente com os casais, porque um ou outro reclama alguém reclama que o parceiro não cumpre pactos. Então, eles combinam uma coisa, combinam verbalmente. Então, tá acordado que tal dia, tal hora nós vamos fazer isso. E a pessoa esquece rapidinho. Então, ela fala, ok, fala com a boca, mas não fala com a mente, com o coração, de tal modo que depois não cumpre pacto. Esse é um grande problema dos casais. Combinar uma coisa e na hora seguinte, já, sem falar nada para o outro, já descombina. Então, atentem para isso, porque isso quebra a confiança do outro na gente. E o outro tem toda a razão se eu fico falando e não cumpro nada do que eu falo. Então, por onde que eu começo? Comigo mesmo. Nós precisamos ter clareza do que nós queremos comunicar para o outro. Muitas vezes, nós começamos uma conversa, às vezes isso me ocorre, eu preciso admitir que às vezes isso me ocorre. Eu quero conversar com a pessoa e de repente eu começo uma frase e a pessoa fica ansiosa para saber o final e completa a frase. Não, eu tenho ficado muito atenta a essas questões, seja em qualquer relação que for, principalmente com meu parceiro. Então, ter clareza do que nós queremos comunicar. Porque se eu tiver clareza e usar palavras simples, sem ser muito rebuscadas, sem usar o meu linguajar técnico ou científico, por exemplo, eu como psicóloga ficar usando palavras muito mirabolantes, o psicologismo, um médico ficar usando as palavras mais técnicas. Não, na comunicação tete a tete, nós precisamos ser simples, desprovidos daquela arrogância do profissional. Olhar nos olhos e comunicar simplesmente aquilo que o meu coração pede para comunicar. Isso é uma boa comunicação. E voltando à questão dos pactos, se eu comunico alguma coisa para alguém, faço um pacto e não levo adiante, não cumpro o pacto, isso dá uma decepção. Isso faz com que os casais se decepcionem e pensem, oh meu Deus, realmente eu não posso contar com essa pessoa, ela até fala, mas ela não cumpre. E eu vou dar um exemplo para vocês da minha própria experiência no consultório. Se uma cliente vem para mim e diz, ele não me entende, ele distorce tudo que eu falo, não adianta, já cansei de falar com ele. Eu vou trabalhar com essa cliente o como da comunicação dela. O que a pessoa está querendo dizer? Ela está claro? Tem claro o que quer dizer? Porque às vezes a pessoa, na ansiedade de comunicação, ela não tem claro para si mesma o que precisa comunicar para o parceiro. E aí vem a ansiedade, o atropelo, a verborragia, né? Usar demais palavras. Não, sejamos simples. E aí eu trabalho com a cliente o que ela quer falar com o parceiro. E, inclusive, trabalho eu e ela. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Às vezes faço um exercício mais simples ainda. O que eu disse? Repete para mim, para que eu perceba
se eu fui claro com você, se eu fui clara com você na minha comunicação. Isso ajuda em qualquer situação. Você vai passar por exemplo, quando às vezes nós vamos passar um recado para os nossos secretários e falamos tanta coisa ao mesmo tempo, parar e perguntar: ficou claro o que eu te pedi? Está claro o que eu te pedi? Às vezes a pessoa está preocupada com algo da sua própria vida, entende mal. Então, voltar e perguntar: está claro o que eu estou pedindo para você hoje? Hoje à tarde eu preciso que você faça isso. Porque às vezes nós falamos depressa demais e alto demais e a pessoa fica confusa com o que nós estamos querendo falar. Fica aí, claro, essa dica, né? Vamos fazer uma analogia para ilustrar um pouco mais o que eu estou querendo dizer. Bom, se o meu marido fala comigo: oi, Celisa, hoje à noite vamos namorar? E eu falo: sim, nós vamos. E aí marcamos a hora que eu vou chegar em casa, que ele está disponível. E aí, digamos que eu esqueci o pacto. Esse é um pacto, ok? É um pacto legal, é uma promessa de carinho, de chamego. Mas aí, se eu chego lá em casa, já previamente combinado com o parceiro que nós vamos tirar um tempo para nós dois. Aí se eu fico no WhatsApp, vendo todas as mensagens que eu preciso responder. Se eu vou no computador para fazer uma pesquisa, se eu estou ocupada com outra coisa, o que vai acontecer? Eu vou decepcioná-lo, porque eu combinei uma coisa, eu disse sim no momento que ele perguntou e a minha, e o meu comportamento diz não. É o famoso dizer sim querendo dizer não ou o dizer não querendo dizer sim, que isso às vezes é comum nas mulheres. Então, não é isso que eu vou fazer. Eu vou me colocar disponível e nós vamos ver o que nós queremos fazer do nosso tempo juntos. Isso atrapalha muito os casais. Então, se eu chegar em casa às 6 horas e ficar das 6 até não sei que hora envolvida com minhas coisas, eu não vou poder me comunicar com meu parceiro como nós havíamos combinado. Atentem, porque eu estou falando coisas da vida corriqueira, do nosso dia a dia. Acontece com todas nós em algum momento da vida. Mas, depois que vocês ouvirem esse vídeo, atentem para a qualidade da sua comunicação com o parceiro. Atentem para a pergunta: eu estou cumprindo os pactos que eu fiz com o parceiro, com o filho, com a filha, com a amiga? Porque o pior que existe em comunicação é você comunicar algo e essa comunicação ser um risco na água. Não pode, gente, não pode. Na era da comunicação, dessa globalização, acontece uma coisa na Austrália e nós já ficamos sabendo aqui, não dá para tratar o outro, o mais próximo, o parceiro, como alguém, sei lá, entende? Pensei que você tivesse desistido. Não, gente, atentem para o seu compromisso na comunicação, porque comunicar é ter um compromisso consigo mesma e com o parceiro. É assumir que você dá conta do que você falou. Ou então não dê conta, ou então seja objetivo. Seja com alguém que te convida: vou inaugurar uma loja
minha no sábado, é bem próximo da sua casa, gostaria muito que você fosse. Então, você pare, pense, analise se pode assumir esse compromisso, se pode, se quer, e diga que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. É lógico que as coisas acontecem, os imprevistos acontecem, mas seja delicado, delicada na sua comunicação. Esse é o grande desafio do nosso mundo hipermoderno e que nós podemos nos comunicar por vários modos e às vezes nós não nos comunicamos de modo algum. Então, você já viveu essas situações? Já ficou chateada, chateado quando você diz algo e o parceiro, a parceira não está nem aí, não escutou, ou se escutou, não registrou, ou se registrou, não te deu o retorno? Você combina algo, né? E essa combinação vai por terra abaixo. Então, para resumir, o que eu estou querendo passar para vocês nesse vídeo é coisas importantes numa boa comunicação entre parceiros, parceiras. O que eu quero comunicar? Primeira coisa, o que eu quero comunicar? Essa comunicação, ela é boa, ela é justa e vai trazer algo de bom para nós, para o casal, né? É bom, é justo e vai trazer algo de bom? Segundo item, como eu vou comunicar o que eu quero comunicar? Como é que é o meu tom de voz? Às vezes as pessoas falam tão alto e tão assim impositivas e tão controladora que a pessoa não presta atenção na mensagem. O tom da voz arranha tanto o ouvido da gente que você por dentro já diz não, mas você não sabe nem o que o outro falou. É o tom da voz que arranhou os seus tímpanos. Importante falar olho no olho, né? Às vezes, você pode comunicar coisas muito sérias, mas o modo de comunicar é que faz a boa comunicação. E quando? Outro item. Então, o que eu quero comunicar? Como eu vou comunicar? E quando? Comunicar algo quando, numa hora adequada. Você não vai falar de algo muito forte, muito importante, numa hora que você estiver saindo de casa, como se jogasse algo assim no parceiro, na parceira e saísse correndo. Não, comunique o que você precisa comunicar, olho no olho, tirando um tempo para isso. O seu parceiro é a pessoa, sua parceira é a pessoa que você escolheu para a sua vida. Então, seja cuidadoso, cuidadosa com seus parceiros. E cuidado com a sua resposta. Uma amiga minha, gestalt terapeuta, uma colega amiga, gestalt terapeuta, ela mora em Curitiba, ela chama Luana Erec, eu não sei se eu pronunciei certo, tá, Luana? Ela escreveu algo que eu achei muito interessante, que nós precisamos, entre uma fala e uma resposta, nós precisamos usar uma almofada de tempo. O que é isso? Eu entendi que a Luana quis dizer o seguinte: às vezes, numa comunicação muito intempestiva, a pessoa te comunica algo de uma maneira muito ríspida, intempestiva, e a primeira reação que você tem é se defender. Ping-pong, toma aqui, mando aí para você. Tomei a informação,
já mando para você. Não, ela, olha que interessante, uma almofada de tempo. O que é almofada de tempo? Na minha interpretação é tomar um tempo para se acalmar, para ver como você vai responder aquela pessoa. Almofada de tempo, viu, Luana? Eu te falei que eu ia pegar esse termo, é almofada de tempo. Toma um tempo para raciocinar, para metabolizar a informação e depois devolva. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: os casais, né, na comunicação também têm direito a não dizer tudo. Nem tudo deve ser dito. E um terapeuta francês, Serge Janger, que eu gosto muito e que eu utilizo muito dos conceitos dele, ele diz o seguinte: os casais, eles têm direito a ter segredos. Eles têm direito a ter pensamentos e sentimentos que são só deles. Então, nem tudo deve ser dito irrestritamente. Antes de dizer algo, eu preciso de pensar, raciocinar e sentir. Em função de que eu quero dizer tudo irrestritamente? Para o bem da relação ou para acabar, para o fracasso da relação? Então, finalizando, eu agradeço vocês terem estado comigo aqui até o final do vídeo. Sugiro que vocês pensem e reflitam sobre a importância da boa comunicação, a que serve a comunicação, e tenham esse cuidado de o que falar, como falar, quando falar, porque aí vocês vão comunicar-se bem e sua relação, seu relacionamento vai ganhar, vai crescer com a boa comunicação entre vocês. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas, inscreva-se no meu canal, me dê sugestões de outros temas que você prefira para poder incrementar o nosso canal. Reacenda seu relacionamento e te vejo no próximo vídeo.